Opa, Thaís! Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é a Entrevista da Hora, um episódio especial do podcast A Hora, aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e nessa edição a gente conversa com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito bem-vinda e muito obrigada, Samira. Obrigada, Thaís, Toledo, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente tem que agradecer, Thaís, porque a Samira precisou desmarcar uma reunião do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu estou aqui quebrando um off, botando ela em saia justa, porque quantas pessoas você precisou convencer que... Foram 13. Meu conselho de administração, 13 pessoas. A gente tem que dar 13 obrigados aqui de público aos conselheiros que permitiram que a Samira estivesse aqui hoje. Não, e vamos fazer um bom trabalho para evitar que estatísticas piorem ao final desta 1h30 de gravação para garantir que, né? Samira, vamos começar falando sobre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Talvez até valesse a pena você dar uns 15 segundos aí de explicação sobre o que é, mas é hoje talvez a instituição que mais produz estatísticas ou reúne e analisa estatísticas sobre segurança pública no Brasil, entre elas o anuário. E vamos falar um pouquinho sobre as tendências desse ano de 2025, o que cresceu, o que diminuiu, o que está pior, o que está melhor, para a gente fazer um balanço, né? Legal, Toledo. Acho que segurança pública é um tema central, né? Então, é bom a gente trazer um pouco dessa reflexão dos números. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública está às vésperas do seu 20º aniversário, em março de 2026, a gente comemora 20 anos da fundação, e é uma organização que, enfim, formada por pesquisadores, ativistas e policiais, então metade do meu conselho de administração são policiais, da ativa ou já aposentados, que começou, né, um pouco nessa perspectiva de produzir dados e evidências sobre crime e violência para tentar fazer um debate qualificado com base no diagnóstico, mas trazendo todo mundo para a mesma mesa, né, entendendo que a universidade, a sociedade civil organizada e os profissionais que estão no dia a dia da segurança querem a mesma coisa. Todo mundo quer reduzir a violência, quer a promoção da paz, ou deveria, né, querer as mesmas coisas. Então, o fórum surge com esse propósito e num momento, né, na verdade, acho que a gente vive isso ainda, embora tenha tido avanços, de pouquíssima produção de dados por parte do governo federal, né? Então, assim, na atual gestão Lula, o Flávio Dino passou, né, primeiro-ministro do Lula, passou a publicar alguns indicadores de violência no site do Cinesp, que é o Sistema Nacional de Estatística em Segurança Pública. O Brasil possui desde 2012 um Sistema Nacional de Estatística em Segurança, mas começou a produzir e publicar periodicamente esses indicadores agora, né, no Lula 3. Então, acho que isso dá um pouco também noção do porquê que a sociedade civil que acaba puxando esse tema, né? A gente que reúne esses indicadores na ausência do governo federal liderando essa agenda. E quais são os principais indicadores que a gente tem que prestar mais atenção? Olha, eu diria que o Brasil, Toledo e Thaís, está vivendo um processo de profunda transformação das suas dinâmicas criminais. Isso impacta sensivelmente a vida do cidadão, mas também das forças de segurança e do sistema de justiça que vão ter que investigar e fazer frente a esses crimes. Então, de um lado, nós temos uma redução desde 2018 bastante significativa das mortes violentas intencionais. Então, é algo já em torno de 30% a redução do número de assassinatos no Brasil desde 2018. Então, eu diria que assim, esse é o copo meio cheio, é a notícia que a gente tem para dar de positiva. Constante, não 2024, que o anuário é de 2025, mas os dados são do ano anterior. De 2024, isso. Também teve uma queda de uns 5%, né? Isso, a gente vem de uma redução, ali em 2019 sobe um pouquinho, mas coisa pouca. De modo geral, dá para a gente falar de uma redução praticamente no país todo, embora a gente tenha uma enorme desigualdade na distribuição dessas mortes, né? O Nordeste e Norte com as maiores taxas de violência letal, Sul e Sudeste muito menores e ali o Centro-Oeste na média. O Brasil, salvo engano, você me corrija, mas está com 21 mortes por 100 mil habitantes, o que coloca nos top 20 países mais violentos do mundo, né? Por isso que eu falo do copo meio cheio, né? Uhum. Então, assim, reduzimos o número de assassinatos no Brasil, essa é a notícia positiva, mas seguimos um país extremamente violento. Então, o Brasil tem 2,8% da população mundial
e concentra mais de 10% dos homicídios do planeta. Normalmente está ali entre 11% e 11,5%. Então, acho que isso dá um pouco da dimensão do desafio que a gente tem para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa redução da violência, nós temos uma mudança profunda, especialmente nos crimes contra o patrimônio, que eu acho que são aqueles que mais impactam a sensação de segurança da população. Então, por um lado, a gente tem uma queda substancial dos roubos. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, não, mas tem muito roubo de celular, né? Quem vive em grandes cidades experimenta isso. De fato, a gente teve acho que o roubo de celular e o roubo mais recentemente de aliança, de correntes, né? Por conta do preço do ouro, dispararam em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, de modo geral, os roubos, quando a gente pensa roubo a estabelecimento comercial, roubo a residência, roubo de carga, caiu 50% no Brasil de 2018 a 2024. Em compensação, os estelionatos, os golpes, especialmente os digitais, cresceram 400%. Então, a gente tem uma migração... 400%? Acho que não tem nenhum outro crime que a gente tenha uma evolução... 400% é o vulgo 5 vezes. Exato. Então, assim, é absurdo, né? Uhum. E isso acabou acelerado pela pandemia de Covid-19, né? Uhum. Então, já era um processo que vinha por conta das transformações digitais. E na pandemia, em 2020, até por conta do isolamento social, então, né, todo mundo dentro de casa, o crime entende que pode ganhar muito dinheiro, porque as pessoas migraram para o online, Sim, né? A vida migrou para o online, junto com ela a violência. E Samira, outra taxa, outra estatística que piorou foi a violência contra mulheres e crianças, né? Que também vai na contramão da tendência geral. Isso mesmo. Então, é isso. Reduz assassinatos, mas não são todos os assassinatos que a gente reduz. A gente não reduz os assassinatos de crianças e adolescentes e a gente não reduz os assassinatos de mulheres. Então, a gente tem uma alta dos feminicídios. Especificamente quando a gente fala de crianças e mulheres, algo acontece a partir da pandemia, em 2020, que eu acho que é algo que a gente ainda, né, a gente já conversou em outras ocasiões, Thaís, tentando entender. Então, eu acho que quando começa a pandemia, ali em março de 2020, já existia um movimento da ONU Mulheres, especialmente, alertando em vários países sobre a provável alta da violência doméstica, né, que com a necessidade da quarentena, o isolamento social ia confinar essas famílias. A gente sabe que tende a aumentar desemprego, e esses momentos de grande tensão, é comum que a gente tenha crescimento dos indicadores de violência doméstica. Então, ali, nos primeiros meses da pandemia, já tinha indicadores de países europeus e da China mostrando um crescimento das notificações e solicitações para as polícias. Então, a gente mais ou menos já imaginava que isso poderia acontecer. O que ocorreu no Brasil é que... Quando a gente olha, por exemplo, a gente tem uma pesquisa de vitimização que a gente divulgou em março desse ano, que é a Visível e Invisível, e a gente produz ela desde 2017. Quando a gente olha para as pesquisas de vitimização, que, né, dão conta um pouco dessa estatística que não chega nas autoridades públicas, né, busca dimensionar qual que é o tamanho do problema real e não só o que é notificado. Uhum. A gente percebe que, embora tenha tido um crescimento na pandemia, cresceu muito mais depois. Então, cresce muito mais a violência doméstica e cresce a violência contra crianças, mostrando que o ambiente doméstico ficou mais violento, né? E o que a gente tem tentado entender isso cresce no âmbito da pandemia, porque as relações no ambiente doméstico ficam mais tensas e essa violência ela começa a aparecer depois, né, porque a gente consegue voltar a produzir pesquisa de vitimização, as pessoas conseguem notificar para as forças de segurança, e isso começa a aparecer, então, certo represamento, ou a gente está falando que a pandemia catalisou algo que eventualmente já estava presente. Uma mudança de comportamento mais geral. Assim. Mais geral, porque não é só, quando a gente fala da violência doméstica, a gente tende a olhar para aquela mulher que se relaciona com um homem que é um autor de violência doméstica, mas a gente está falando de um crescimento, por exemplo, de maus tratos contra crianças de 0 a 4 e 5 a 9 anos, de uma série de outros tipos penais que não são só, por exemplo, a agressão em decorrência da violência doméstica tal como está previsto na Lei Maria da Penha. Então, e a gente está falando de um crescimento dos assassinatos de crianças de 0 a 9 anos, de 10 a 14, de 15 a 19. A taxa de homicídio cai, o número absoluto cai, mas entre crianças e adolescentes aumenta. Isso. Tanto maus tratos, violências gerais, como o assassinato. Exato. E aí, no caso de adolescentes, de 12 a 17, é puxada pelas ações policiais. Exato. Então, quando a gente fala de crianças de 0 a 9 anos,
a gente está falando de mortes que acontecem no ambiente doméstico e que ocorrem, né, em decorrência dessa violência doméstica. Quando a gente fala nesse período da adolescência, a partir dos 12, mas principalmente dos 14 até os 19 anos, então tem esse recorte da adolescência até os 17, mas se a gente for olhar para o conceito que a ONU utiliza, que vai até os 19 anos, de 14 a 19 anos, cresce impulsionado pela letalidade provocada pelas forças de segurança, basicamente pelas polícias militares, mas também civis. Então, as mortes de adolescentes crescem por conta das polícias, as mortes de crianças crescem em decorrência da violência doméstica e as mortes de mulheres crescem em decorrência dos feminicídios que normalmente estão associados a uma violência, né, praticada pelo parceiro íntimo. Até chegar na violência, ele pratica outros crimes, né, que antes tinha uma cultura muito menos favorável à notificação, né? Vocês já produziram esse diagnóstico, eu lembro de ler, que são várias etapas até chegar no feminicídio, e que se tem uma ação mais efetiva, você consegue evitar notificando e atuando em cima de casos anteriores, certo? Isso, porque a gente costuma dizer que assim, o feminicídio é aquele crime que ele é evitável, né? Acho que por muito tempo a sociedade, a própria imprensa tratou isso como um crime passional, né? Como se fosse um crime que decorresse da paixão, algo, né? Uma explosão de raiva. Não premeditado e que acontece num átimo de tempo, mas exato. Não é isso. Não é isso, exato. Ele é construído. E a gente tem hoje muitas evidências, tanto de pesquisas científicas e acho que até a própria imprensa reconstruindo a vida de figuras, né? A gente tem, por exemplo, Ângela Diniz, que talvez seja, né, uma das mulheres que teve sua vida mais retratada por podcasts, jornalismo e mais recentemente livros e, né, e a indústria audiovisual. Séries de TV. Exato. Que conta um pouco, né, da história dela e acho que isso fica muito evidente, como é uma violência que vai escalonando. Não é que essa mulher, ela passa do dia para a noite a ser violência, ela acaba sendo morta. A gente fala do ciclo da violência doméstica. Então, começa muitas vezes com uma violência psicológica, moral, às vezes patrimonial. Então, normalmente são relações em que esse homem tenta controlar todos os passos dessa mulher, então as roupas que ela utiliza, como ela vai usar do dinheiro dela, com quem ela sai, tenta isolá-la da família, de amigos próximos, até que começam, então, né, aquelas agressões físicas propriamente ditas, e muitas vezes são anos entre essas agressões físicas e até o momento que essa mulher acaba sendo morta. Que normalmente, eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui, a gente tende a olhar para a questão da violência doméstica achando que o rompimento, o ciclo da violência é o divórcio, né? A gente muitas vezes fala para essa mulher, se divorcia, se separa, porque, enfim, né, porque ele é violento, você não pode ficar refém dessa situação, mas a gente também precisa ter responsabilidade e clareza que o momento do divórcio é, em geral, o gatilho para o feminicídio. Então, quando essa mulher se separa, ela cria coragem para romper com o agressor, é quando ela está mais vulnerável. É quando o agressor, que é um homem, né, em 99% dos casos, perde o controle sobre a vítima. Exato. E aí, tentando retomar esse controle sobre aquela mulher, é que muitas vezes ele acaba ou perseguindo, aí a gente tem o stalking, que é um outro crime que está crescendo muito e é um preditivo para o feminicídio, então é um indicador importante da gente monitorar. Quando o stalking está crescendo, a gente, né, tem que observar, porque é possível que os feminicídios cresçam também, e o próprio feminicídio, né? Agora eu queria voltar para uma questão que você colocou e não respondeu, e, quer dizer, você acabou respondendo depois, mas eu acho que era bom a gente arredondar. A pergunta era, foi a estatística que melhorou ou o ambiente doméstico ficou mais violento? Pelo que tudo que você falou, o ambiente doméstico ficou mais violento, porque você não esconde corpo de criança, tá certo? Não é estatística, aí não tem efeito estatístico. E se o feminicídio aumentou, e ele é decorrente de um processo de crimes acumulados ao longo do tempo, então é de se imaginar que foi a casa que se tornou mais insegura. E aí, existe política pública eficiente no Brasil para combater esse tipo de problema? Porque
policiamento ostensivo para isso não resolve. Não resolve, mas vamos lá. Então, vou começar com a parte notificação versus, né, incidência. Eu acho que a gente tem os dois fenômenos. A gente tem, de um lado, uma maior conscientização da população brasileira, que inclusive é muito menos tolerante à violência doméstica. Hoje é comum a gente ver, né, para mim aparece muito nas redes sociais, vídeos, por exemplo, de pessoas interferindo em situações que uma mulher está sendo agredida moralmente ou fisicamente por um parceiro íntimo, né, por um namorado, e alguém vai lá e mete a colher, né? Então, essa história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é algo que a gente está desconstruindo. Então, por um lado, a gente tem mais notificações porque as pessoas, né, especialmente as mulheres, estão mais propensas a denunciar. Por outro lado, quando você traz esse indicador, é um pouco isso que a gente fala. Quando está crescendo morte é uma coisa que é difícil a gente ter subnotificação, né? A não ser com alguns tipos muito específicos. Então, a gente estava falando, né, dos assassinatos. Está caindo assassinatos, mas cresceu 5% o número de desaparecimentos no ano passado. E a gente sabe, por exemplo, que o crime organizado tem como prática, né, a utilização de cemitérios clandestinos. Então, se executa e joga ali nessa vala e a família nunca encontra o corpo. Então, em determinadas dinâmicas criminais, é possível que a gente tenha uma subnotificação. Quando a gente fala da violência doméstica, seja de crianças, seja de mulheres adultas, isso não é comum. Então, quando tem mais mortes de crianças e mais mortes de mulheres, a gente está falando efetivamente de uma violência que cresce. E aí, Toledo, eu acho que você traz um ponto importante, que é a questão do policiamento ostensivo. Porque, assim, por um lado, o policiamento ostensivo ele não vai resolver o que está acontecendo no ambiente doméstico. Embora a gente tenha hoje algumas unidades dentro das polícias, normalmente são chamadas de rondas ou patrulhas Maria da Penha, que vão fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, que são um dos instrumentos que a gente tem na Lei Maria da Penha de proteção para essa mulher. Então, se ela está sofrendo violência doméstica e ela vai denunciar, o judiciário pode expedir uma medida protetiva e essa medida, ela pode ter diferentes naturezas. Pode ser uma medida que obriga o agressor a se afastar do lar, obriga, por exemplo, eventualmente afastamento dos filhos, ele não pode se aproximar dela, né, num perímetro X. Então, tem uma série de medidas que a justiça pode utilizar para proteger essa mulher. E aí, as forças de segurança podem, por exemplo, fiscalizar o cumprimento dessa medida. Mas, ao mesmo tempo que o policiamento ostensivo não dá essa resposta para a violência que acontece no âmbito doméstico, o que eu tenho visto no fórum, é uma coisa que a gente tenta desconstruir com as forças de segurança, é quase como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade sobre esses indicadores, porque afinal, como está acontecendo no lar das pessoas, então as polícias elas não têm o que fazer. E isso não é verdade, especialmente porque a gente está falando de agressores em série. Né? O que eu quero dizer com isso? Acho que uma coisa que une tudo que a gente está falando até agora é que a gente está falando de uma violência que é praticada por homens. São homens matando homens, são homens matando mulheres. Então, homens estuprando mulheres, que também aumentou? Exato. A violência sexual que cresce, homens estuprando mulheres e crianças, porque a maior parte das vítimas de violência sexual no Brasil são crianças, né? Até 13 anos. Então, a gente está falando que existe um papel muito importante das forças de segurança e do sistema de justiça em relação a esses autores de violência. E eu acho que a nossa incapacidade de conseguir fazer essa mudança de comportamento em relação a esses agressores, de algum modo nos coloca nessa situação, que é isso, essa mulher ela consegue sair do ciclo de violência, mas esse homem que é um agressor, daqui 2 semanas ele está se relacionando com outra mulher, e ele vai agredir essa outra mulher também. Então, eu acho que o nosso grande desafio é, por um lado, conseguir, e aí você pergunta, né, se a gente tem política pública para isso, eu diria que a gente avançou bastante do ponto de vista legal. Então, a gente tem hoje um marco legal de proteção a mulheres em situação de violência doméstica, que é uma conquista brasileira. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores legislações do mundo de proteção à mulher, mas a gente tem um problema de implementação. Né, que é como isso chega na ponta. E aí, seja nos grandes centros urbanos, né, em estados, né, com características mais urbanizadas, porque você tem equipamentos normalmente concentrados nas capitais e regiões metropolitanas, e você tem uma enorme dificuldade de fazer com que as diferentes políticas conversem. Então, muitas vezes, essa mulher ela não dá entrada numa delegacia, ela está dando entrada via um programa de transferência de renda ou via saúde, porque ela está com algum problema de saúde, e aí na conversa com a enfermeira, descobre que ela está sofrendo violência doméstica, e é isso que a gente ainda não consegue fazer conversar. E eu acho que tem um outro braço disso, que é uma política que é pensada para a mulher urbana, né? Então, essa mulher ribeirinha, essa mulher que vive na Amazônia, essa mulher que vive em territórios faccionados, então você tem o controle do crime organizado. Tem Lei Maria da Penha para ela, né? Então,
eu acho que a gente ainda também tem esse desafio são muitas violências, mas muitas mulheres. E a nossa política ainda ela é muito focalizada nessa mulher urbana que consegue acessar esses equipamentos. Então, para parte dessas mulheres, a gente ainda não consegue sequer formular algo. Thaís, a gente já foi aqui 20 minutos nesse primeiro bloco. Estouramos! Vamos Clássico. dar uma amarrada e passar para o próximo, que tem muito assunto, né? Vamos. Então, assim, a casa ficou mais violenta, teoricamente a rua ficou menos letal, embora continue muito violenta. E o mundo digital? Mas não responda agora, só no próximo bloco. Samira Bueno, a polícia tá na rua, mas o crime tá no celular. E aí? E aí que a gente tem um problemão, né? Acho que todo mundo que tá nos ouvindo tem alguma história pra contar, ou porque foi vítima de algum golpe, ou porque conhece alguém que foi vítima de um golpe. E isso, em grande medida, porque as nossas forças de segurança também não estão muito preparadas para lidar com esse avanço do crime digital, né? O crime tem sido muito mais célere do que o próprio Estado. Então, por um lado, a gente tem um desafio de investigar esses crimes, a gente não, né, as nossas investigações, elas não avançam do ponto de vista desses crimes digitais. É muito difícil punir, né? Então a nossa legislação também, ela é ruim para isso. E acho que eu diria que as poucas figuras dentro das forças de segurança que se especializam nesses crimes digitais são profissionais muito valiosos no mercado. Então, quando a polícia consegue formar, o setor privado vem e rouba esses profissionais do setor público que vão ganhar 3, 4 vezes mais no setor privado, porque hoje qualquer empresa, inclusive, se preocupa com esse avanço dos golpes e dos crimes digitais de modo geral. Que é isso, né? A gente falou, tem um crescimento de 400% desde 2018, então eu diria que acho que essa é a grande transformação que a gente vive nos últimos anos, né? Não tem nenhum outro indicador de criminalidade que tem essa variação tão expressiva e que é movimentada por uma série de outras dinâmicas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a explosão de roubos de celular nas grandes cidades, né? Quem mora em São Paulo sabe, São Paulo concentra capital, 5% da população brasileira e 20% dos roubos e furtos de celular do país. 1 em cada 5 celulares roubados é roubado na cidade de São Paulo. Furtados é roubado, isso. E 1% disso é da Samira. Infelizmente, eu entrei algumas vezes para a estatística nesse último ano, e até por isso, como eu acabei entrando para a estatística, eu fui tentar entender um pouco melhor como é que funciona essa lógica da receptação e essa integração com os crimes digitais, né? Então, a gente tem toda uma cadeia O que você descobriu? criminosa que se movimenta através disso. Bom, a gente tem o ladrão, que é o que vai, né, furtar ou roubar teu celular, seja de bicicleta, né, seja te abordando dentro do carro, mas que leva o teu aparelho, mas que logo vai ser entregue para alguma quadrilha de receptação, e essa quadrilha normalmente ela clona o teu equipamento, coloca em modo avião. Então aquela história de que, se você tem um dispositivo da Apple, quando ele conectar na internet, vai apagar tudo. Amigo, não... Só no Brasil, tem que avisar pra Apple que conecte, isso você vai avisar a polícia e a polícia não vai fazer nada com essa informação. E assim, o ponto é que eles colocam no modo avião e eles clonam o seu aparelho. O aparelho vai pra Nigéria e os seus dados ficam ali. E eles não precisam nunca mais conectar o seu celular na internet. Porque como normalmente o criminoso, quando ele te rouba, ele já coloca em modo avião, na hora que eles clonam esse equipamento, eles têm acesso a tudo, né? Então, todos os seus aplicativos, suas fotos, suas conversas no WhatsApp. Então, tanto para utilização, por exemplo, de compras, se você tem, sei lá, aplicativos de compras que tem o seu cartão de crédito cadastrado, iFood, a Amazon, né? Pronto. Muitas vezes o criminoso já consegue fazer compra utilizando ali. As informações bancárias que muitas vezes são extraídas e, né, empréstimos que são feitos no nome da pessoa, empresas que são abertas no nome dessa pessoa, fotos que vazam, né? Agora tá numa moda também de sequestro de rede social. Então, se você tem um estabelecimento comercial ou você é um influencer, você tem bastante seguidor nas redes sociais, é comum que eles cobrem com Bitcoin para te devolver a sua conta. Então, assim, eu diria que o céu é o limite. E a gente percebe que hoje o roubo de celular, ele acaba alimentando essa outra cadeia que são desses golpes, né? Que, pelo que você descreveu, é o crime organizado. São muitos crimes organizados. É o crime organizado que não é necessariamente também, né? A gente tem, por exemplo, o PCC hoje com células ganhando muito dinheiro com centrais de golpes,
né? Então, são centrais de golpes Uma central digitais. de golpe. É uma central, são várias pessoas trabalhando numa sala, fazendo ligações e, enfim, vendendo serviços, Você, supostamente. recém-aposentado do INSS, eu recebo essa ligação 15 vezes por dia, e eu nem sou aposentado do INSS. Pois é. Então, a gente tem desde as centrais de golpe do PCC, mas a gente também tem, né, organizações criminosas que não são do mundo faccionado, mas que estão ganhando muito dinheiro com esses... Assim, a verdade é que o céu é o limite para quem quer dar golpe digital, né? Porque, assim, é muito difícil para a polícia prender. Para o criminoso, o nível de exposição é baixíssimo. Você consegue dar centenas, às vezes milhares de golpes num único dia, sem sair da frente do computador. Alguém vai cair. Isso é enfim, né? É um mercado bilionário, um baita prejuízo, inclusive para as empresas, para o cidadão, mas com custo, né, pro criminoso que é baixíssimo, porque ele não se expõe, né? Ele não tá na rua roubando alguém, correndo risco de ser preso, ele tá atrás do computador. Então, eu acho que também acaba muitas vezes, como é um crime não violento, né? Porque afinal a pessoa está atrás do computador, então não tem uma ameaça à sua integridade física. Muita gente acaba migrando para a criminalidade, dando golpes e não se reconhecendo enquanto um criminoso. Né? Como assim? A Não gente é criminoso dar golpe? Acho que não existe um certo reconhecimento pelo sistema de justiça da gravidade desse crime. Ah, entendi. E eu acho que as pessoas que estão envolvidas também muitas vezes não se reconhecem como criminosas, tal como... Então, assim, a gente tem, por exemplo... Podia estar na rua roubando, tô aqui só aplicando um golpe pela internet. A Rádio Escafandro fez um episódio maravilhoso recentemente, chamado Escola de Golpes, que eles contam como existem páginas no YouTube de pessoas oferecendo cursos sobre como dar golpes. E vejam só, tem até curso sobre como lavar dinheiro com iFood. Então, isso. Não dá ideia. Aí tem dois problemas, né? Que a legislação não alcança e é isso, as forças policiais estão pouco, né? Então você tem... A gente tá enxugando céu gelo. de brigadeiro mesmo para isso acontecer. Você mencionou uma central de golpes do PCC. E vocês já divulgaram vários relatórios mostrando que o PCC está diversificando a sua atividade criminosa, que era muito concentrada no narcotráfico, eles seguindo aquela dica dos coaches de investimento, falar, não, vamos distribuir os nossos ovos em várias cestas. O que o PCC está fazendo de novo e diferente para a gente ficar atento? Eu diria que o PCC é uma grande empresa do crime, né? E tem essa lógica de gestão empresarial nos seus negócios, né? Então, se a gente olha para esse mundo faccionado, embora PCC e Comando Vermelho tenham origens muito similares, né? Que é o sistema prisional brasileiro, a forma como eles operam no dia a dia é muito diferente. E o PCC foi cada vez mais, acho que migrando para esse modelo quase que empresarial. Então, ao longo dos anos, à medida em que eles avançam cada vez mais com esse tráfico transnacional, então é uma facção criminosa que opera basicamente no atacado da droga, então não tem essa preocupação com o controle do território, né? Falando um português bem claro para quem está nos ouvindo. Não tem biqueira. Se você vai numa biqueira em São Paulo comprar droga, essa biqueira ela não é do PCC, o traficante que está vendendo droga na biqueira provavelmente não é do PCC, mas ele compra do PCC e o PCC regula os preços das biqueiras. Então, até por isso que a gente tem, né, essa aparente tranquilidade, porque você não tem conflitos, né? São Paulo é um monopólio, é um grupo só, você tem os preços que são, né, controlados por essa facção, todo mundo compra do mesmo grupo, então, se o traficante é ou não é do PCC, isso pouco importa, o importante é que ele compra do PCC. E à medida que eles avançam nisso, eles também avançam em negócios que na sua origem são negócios legais, são mercados legais, em que eles entendem que eles podem lavar dinheiro e ganhar ainda mais dinheiro, né? Então, acho que talvez o setor de combustíveis seja o mais famoso, porque lá atrás, nos anos 90, quando o PCC surge, era comum que eles lavassem dinheiro com postos de gasolina, né? Então tinha essa coisa do posto, que é do PCC, ou a história da lotação, que era do PCC, porque controlava ali algumas linhas de transporte público. Mas hoje a gente, né, as investigações, por exemplo, do Ministério Público do Estado de São Paulo vão mostrar. O PCC controla, não é concessões públicas, então a gente tem linhas de ônibus controladas
por lideranças do PCC, e a gente tem uma grande operação do MP mostrando, né, ao menos 2 grandes linhas que atuam na cidade de São Paulo com controle do PCC. A gente tem um avanço para o mercado de combustíveis, então aquela história de que era posto de gasolina, não, né? Aqui vocês mesmos já falaram, agora distribuidoras. é distribuidora, exato. É a cadeia completa, né? Começa na usina de etanol, termina roubando você na bomba do posto de gasolina. Que essa é a característica do PCC, né? É entender que quando você toma conta de toda a cadeia, você vai ganhar muito mais dinheiro. Em ambos os sentidos, né? Em ambos os sentidos, Econômica exatamente. e prisional. Prisão eles já dominaram faz tempo. E agora, econômica, eles avançaram sobre o setor de combustíveis, então é desde, né, da usina, que faz a produção, até a venda no posto de combustível desse combustível adulterado. E aí, para quem está na formalidade, para a empresa que atua de forma correta, é muito difícil você competir com esses preços, porque eles estão, né? Então já chega na bomba, isso já chega adulterado, esse combustível, diluído em água. Ou em metanol. Ou em metanol. O setor de bebidas, né? Então o setor de bebidas é um que o PCC também há muito percebeu que consegue lavar dinheiro e ganhar também muito dinheiro. E, enfim... Ouro, tabaco, né? Então, cigarro é muito comum. Jogos. E aí a gente tem, né, bets e tudo isso que é enfim, né, aí a gente tá falando só de brigadeiro, né, se a gente for pensar o que são as bets e esse atraso na regulação que a gente teve na legislação brasileira em relação a fintechs e bets, era tudo que o crime organizado precisava para ganhar muito dinheiro e lavar muito dinheiro e, enfim, sem que... É até difícil a gente estimar o que isso significa, mas o fato é que a gente consegue ver agora, a partir dessas investigações recentes, por exemplo, do Ministério Público em São Paulo, quando a gente vê, sei lá, a rota na Faria Lima, com o Ministério Público fazendo essas apreensões, a Receita Federal envolvida, mostrando que a gente tem fundos de investimento com dinheiro contaminado. Eu acho que isso dá um pouco da noção... Com bilhões contaminados. Acho que isso dá um pouco da noção do tamanho do problema, do quanto esse mercado expandiu. Agora que o poder público chegou e viu isso, e alcançou essa penetração na economia legal, de modo geral, do crime organizado, do PCC em particular, de alguma forma o próprio crime já se sofisticou, já cresceu economicamente e, portanto, está apto a inovar seus métodos, certo? Então, na hora que chegam as forças policiais, eles já devem estão em outra etapa de organização? Eu acho que o crime está sempre na frente, né? Isso é uma característica do crescimento, inerente ao crescimento do crime organizado no Brasil. Eu acho que, de um lado, a gente tem uma tentativa do Estado, não só através de investigações, mas também de algumas regulações, de tentar conter esse prejuízo, né? Mas é isso, você ganha de um lado e perde do outro, então o tempo todo essa relação tensa. Taxar de terrorismo ajuda muito. Não só não ajuda nada, como acho que o Brasil é o único lugar do mundo em que a extrema-direita, que se diz patriota, quer aprovar uma legislação que te deixa mais, né, que te deixa extremamente vulnerável. A sua soberania entregue a países, a nações estrangeiras, né? Então isso é um contrassenso inimaginável. Então, é claro que tipificar como terrorismo não ajuda em nada, até porque não faz sentido do ponto de vista da atuação de organizações que visam o lucro. De tudo que você viu nessa mudança de legislação que ainda está transcorrendo, nós estamos gravando no dia 24 de novembro, a gente não sabe que fim vai dar o projeto de lei das facções no Senado. O que salva ali? O que realmente pode ter um impacto positivo? A Thaís falou na última hora do Banco Nacional de Faccionados. Esse é um tema que é super polêmico. Acho que nós, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente acha importante a criação de um banco nacional, de você ter... Acho que esse seria um instrumento importante para os ministérios públicos e forças de segurança de todos os estados, que a gente tivesse isso centralizado, né, essa informação. Mas eu sei que isso, assim, do ponto de vista, acho que a Thaís até fala, né, os garantistas, e no mundo do direito isso acaba sendo polêmico. Então eu acho que a criação desse
desse Banco Nacional. A gente precisa avançar em algumas questões da legislação em relação a perdimento de bens, por exemplo, vocês também falaram isso, né, recentemente aqui no A Hora. Eu acho que o projeto aprovado na Câmara, ele é bastante deficiente nesse quesito, nesse aspecto, então... Que não dá perdimento imediato. Exato, que não dá perdimento imediato, então esperamos que no Senado isso avance, mas ao mesmo tempo tem certos retrocessos que o Congresso vai ter que dar a resposta, né? Então, quando você tira dinheiro da Polícia Federal, então a apreensão dos bens, o recurso que decorre, né, da apreensão dos bens, deixa de ser direcionado para a Polícia Federal e vai ser partilhado com os estados, ainda que isso seja legítimo para quem está na gestão estadual, o fato é que a gente tem hoje a Polícia Federal como o nosso principal ativo para o enfrentamento ao tráfico transnacional, a essas facções. Então, tirar dinheiro da Polícia Federal num momento como esse, que a gente está, né, diante do que a gente está enfrentando, e considerando que esse processo começa na Câmara dos Deputados com uma discussão, né, com uma proposta que dependeria dos governadores autorizarem a Polícia Federal a entrar nessas investigações, nos leva, acho que, para um outro aspecto do avanço do crime organizado, que é muito difícil a gente fazer avançar no Brasil, que tem a ver com a corrupção estatal. Então, todos esses senões, essas dificuldades que vão se criando para a atuação da Polícia Federal nessas discussões no parlamento, nos levam a pensar que, olha, né, parte desse parlamento, de fato, está comprado pelo crime e não quer que a gente tenha autonomia, a gente não quer que a gente tenha a Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, com isenção para fazer essas investigações. A Samira já aprendeu até dar gancho para o próximo bloco, né, Thaís Bilenque? Vamos ao próximo. Samira, a gente vem acompanhando um crescimento gradual e permanente, constante, do ingresso de policiais, agentes de segurança, militares na política. E isso tem um aumento quantitativo, mas tem também uma caracterização qualitativa de quem são esses policiais que acabam, e agentes de segurança de modo geral, que acabam entrando na política, certo? Primeiro pelos números, né? Qual é a tendência que a gente tem até aqui e o que você projeta para a eleição de 2026? Olha, Thaís, a gente tem, eu vou falar aqui de cabeça, qualquer coisa eu olho depois a cola, né? Mas a gente tinha algo em torno de 1.088 candidatos oriundos das forças de segurança e das forças armadas, basicamente das forças de segurança, no pleito de 2010, e em 2022 isso chegou a 1.888, né? Então mais de 80%. Exato, de crescimento no número de candidatos. Então, acho que tem essa entrada em massa de profissionais de segurança pública na política, em grande medida beneficiada pelas redes sociais. Então, o trabalho das forças de segurança desperta muita curiosidade. Muitos desses policiais que hoje estão na política começam muitas vezes fazendo postagens nas suas redes pessoais e contando um pouco do seu dia a dia. Mas eu acho que talvez o que a gente tem de mais impactante nesse processo de 2010 a 2022 é que em 2010 a gente ainda tinha uma diversidade do ponto de vista político-partidário em relação a quais partidos vinham essas candidaturas das forças de segurança. Então, sempre foi majoritariamente à direita, mas a gente tinha ali centro e centro-esquerda com algumas figuras. E hoje é praticamente 99% desses candidatos por partidos de direita, extrema-direita, e às vezes ali centro-direita, que é a nossa bancada da bala que não para de crescer. O que é um problemão, né? Porque se a gente pensar que as forças de segurança são o Estado que pode fazer o uso da força em nosso nome, quando a gente pensa o nível de politização que os quartéis estão submetidos, em grande medida por conta de regras muito brandas e flexíveis para a entrada desses agentes na política. Então, um juiz ou um promotor, ele quer se candidatar, a gente tem o caso do Moro, né? Ele abandona a carreira como juiz porque ele resolve ir para a política. Promotor é a mesma coisa. Mesma coisa. As forças de segurança não. Então, se o policial ele tem 10 anos de serviço, ele pode se candidatar, ele concorre a uma eleição, e se ele não for eleito, ele volta para o quartel. Se ele tiver menos de 10 anos? Aí ele tem que sair da força. Então, assim, isso é um nível de politização que é muito
cruel, Qual que é assim. a lógica dessa regra? Sim, que porque eu não aí entendi? a pessoa que foi candidata volta para a polícia, a alma candidata dela permanece, né? E as possibilidades para a eleição seguinte também. Se a gente for pensar, por exemplo, o que foi a última greve de policiais no Ceará em 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? Então, assim, eu acho que é um processo que acaba sendo interrompido por conta da chegada da pandemia em março de 2020, mas assim, eram policiais utilizando balaclavas, que começaram a fechar quartéis, fechar delegacias, furar pneu, né, esvaziar pneu de viatura, né, uma população completamente refém, porque a população começa a fechar o comércio. O Brasil realmente tem cenas Dando tiro em pitorescas, né? senador. O senador invadindo, tentando Com invadir trator. com trator, e aí leva tiro. Então, assim, tem coisas que né, nenhum roteirista seria capaz de falar sobre o Brasil, mas eu acho que aquele episódio da greve das polícias, né, na verdade, motim, que policial não pode fazer greve, né, que fique bem claro. Então, é motim. O motim das forças de segurança no Ceará, acho que dá um tom um pouco dessa excessiva politização. Então, a gente tem um policial que tinha sido candidato, que não foi eleito e que lidera, né, todo esse motim, e com uma enorme dificuldade de qualquer governador, de fato, controlar suas polícias, né? Então, quem pega em armas, como é que você controla se você não tem à sua disposição uma legislação com os dispositivos necessários para você punir com rigor quando necessário, você evitar esse nível de politização? Quer dizer, hoje o cara que é candidato, o policial que é candidato, ele não tem nada a perder. Porque mesmo que ele não se eleja, ele vai ter mais seguidor, ele vai faturar mais no YouTube, e na próxima eleição ele vai ter mais chance. Precisamente. Isso é uma das coisas que a gente tem, né, há anos tentado pautar no Congresso. E foi derrotado. Foi derrotado. Ou Em mais ficou de uma parado? ocasião. Não, Ah. a gente já foi derrotado E em são mais os de uma ocasião. próprios ex-policiais que barram esse tipo de legislação? Também, mas aí a gente tem a bancada da bala muito articulada com a bancada do boi e da Bíblia, né, dentro do Congresso. Então, esse centrão acaba impossibilitando qualquer mudança substancial. Então, não faz nenhum sentido que os policiais tenham esse tipo, né, de uma legislação tão flexível para se candidatar. Isso, inclusive, não acontece em nenhum outro país do mundo, né, gente? Porque as forças de segurança, né, o braço armado do Estado, ele não pode estar tão vulnerável a esse nível de politização. E para militares, né, egressos das Forças Armadas de modo geral, da mesma forma, já tentou-se fazer projetos impondo pelo menos uma quarentena ou algum tipo de restrição e tampouco avançou até hoje. Não avança, e enquanto não avançar, a gente fica refém desse nível de politização do braço armado do Estado, né? Agora, tem um outro aspecto, um outro lado, que é muito mais difícil de medir, porque não tem estatística, porque se tivesse estatística seria um escândalo ainda maior, que é a infiltração do crime organizado na política institucional, né? E você tem hoje pelo menos 2 ou 3 parlamentares no Congresso Nacional sob investigação já declarada, aberta, né? Foram alvos de busca e apreensões, e você tem presidentes de partido também sob investigação. O que você nos diz sobre essa penetração, essa aproximação do crime organizado da política institucional, de um lado pelos policiais, agora do outro lado também pelos seus adversários, se é que dá para chamar assim? Olha, Toledo, eu acho que esse é o grande desafio para o enfrentamento efetivo do crime organizado, né? Assim, esse nível de corrupção nos parlamentos, né? Porque eu acho que a gente tem um Congresso Nacional, no mínimo, muitas questões que nos levam a crer, né, do envolvimento de parlamentares importantes com negócios envolvendo o crime organizado, e a gente tem Câmara dos Vereadores de N municípios nesse país, em que a gente verificou a mesma coisa. Então, é por isso que eu retomo a discussão do PL antifacção. Acho que não é à toa que a gente chega numa discussão num momento como esse, e que o projeto vem com propostas de esvaziamento, por exemplo, da Polícia Federal. Então, enquanto a gente não for capaz de enfrentar, né, esse andar de cima da política, que tem esses fortes vínculos com o crime organizado, dificilmente a gente vai conseguir resolver esse crime que afeta a população ali embaixo. Agora, a corrupção estatal, ela sempre foi, enfim, uma estratégia básica do crime organizado para avançar. Acho que o que talvez chame a atenção é o quanto isso ocupa hoje
cadeiras importantes do debate nacional, né? Eu acho que antes as pessoas ficavam com a impressão que era, é uma coisa que acontece no interior do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e essas investigações recentes mostram que a gente tem, né, a Câmara dos Deputados Tá hoje... na Faria Lima. Tá na Faria Lima, tá na Câmara dos Deputados, então... Na Praça dos Três Poderes e... Agora, você diria que existe uma diferença de estratégia entre o governo federal e os governos estaduais no enfrentamento ao crime organizado? Quer dizer, o discurso, pelo menos do governo Lula, vai tanto do presidente até o ministro da Fazenda, passando pelo ministro da Justiça, é o asfixiamento financeiro das facções, tentando dar prejuízo para elas o maior possível. E fechar as portas de lavagem de dinheiro, dificultar essas operações. E do lado dos governadores, a gente viu agora a defesa aberta e a criação até de um fórum para defender a matança de supostos bandidos, muitos deles efetivamente faccionados, mas nem todos, né? Infelizmente, acho que essa operação no Rio de Janeiro, né? Tô aqui chamando de operação, gente, mas, né, um massacre, uma ação que resulta em 121 pessoas mortas, vários policiais mortos e feridos, né, entre as vítimas. Aliás, morreu o quinto, então já são 122 mortos. Então são 122 mortos e eu não me recordo de nenhuma operação, e isso é uma coisa que quase não se falou, em que a gente tenha tido tantos policiais mortos na história. Talvez essa tenha sido a operação mais letal do ponto de vista de baixas de policiais também que a gente tem no Brasil. Então, assim, não é só que é o maior em número de vítimas total, mas é possivelmente também a mais letal pros profissionais de segurança. É aquela regra, né? É uma regra aritmética. Quem mata mais, morre mais. Exato. Então, essa lógica, né, acho que do ponto de vista eleitoral, é algo que a extrema-direita sabe como manipular, porque as pessoas elas estão com medo, né? Então, assim, você mora no território que o crime ocupa, que tem barricada, que você não pode circular, que você é extorquido pelo crime. Então, é evidente que você quer que o Estado faça alguma coisa. Agora, você assume que, por isso, a polícia entrar, matar 120, isso é algo que vai, enfim, abalar minimamente a facção local, nesse caso o Comando Vermelho, é no mínimo ingenuidade para não chamar, né, de outra coisa. Então, o que isso significou do ponto de vista do poderio do Comando Vermelho? No dia seguinte, a gente já tinha imagens de criminosos com fuzil no mesmo lugar circulando. Então, assim, isso... Não, e a própria governo do Rio de Janeiro falou, o objetivo não era a ocupação do território. O objetivo nunca foi reocupar o território, só que o objetivo supostamente era prender, né, mais de 90 lideranças do crime. Não prenderam as lideranças do crime. Mataram um monte de gente que a maior parte também não estava, né, entre aqueles mandados de prisão. Não era liderança. Até agora a gente também não tem muita clareza de quem são esses mortos. A gente não tem perícia. E a gente tem forças de segurança que largaram 70 corpos para trás. Né? E que as famílias tiveram que resgatar. Então, assim, acho que é importante a gente também colocar isso num lugar, né, a gente está institucionalizando a barbárie. Sim. Né, sob o pretexto de que tem que enfrentar o crime. É claro que tem que enfrentar o crime. É muito perigoso essa lógica mas alguma coisa precisava ser feita, o controle territorial armado. É evidente que tudo isso é importante, mas eu lembro aqui um exemplo que o Rio de Janeiro já teve, né? Então, assim, pra gente também não pensar que é terra arrasada. Eu vi esses dias uma entrevista do Beltrame, da época que ele era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em que ele contava como se deu a implantação das UPPs. Essa sim, um projeto, né, que tinha por objetivo reocupar territórios que há muito eram dominados pelo crime organizado. E o Beltrame fala, num trecho dessa entrevista, que eles, na véspera da entrada, eles foram para o território, eles informaram que o Estado ia chegar com toda a sua força no dia seguinte e que ia estabelecer né, bases locais, e ele explica que eles fizeram isso na véspera porque eles entendiam que se eles disparassem um tiro, a polícia perdia a legitimidade, que ela precisava entrar, ela precisava começar a reocupar esse território, e é claro, a ideia era que depois
junto com a polícia, chegasse o resto do Estado. O Sim. problema é que o projeto se perde no meio do caminho e só chega a polícia. Mas se a gente for pensar o que foram as UPPs ali do final de 2008, que foi o Rio de Janeiro, do final de 2008 até 2012, a gente tem os menores níveis de homicídio da história, os menores índices de letalidade provocada pelas forças de segurança e um momento em que o mundo todo estava olhando, né, para o Rio com uma certa esperança de que podia fazer diferente. Isso sim era uma lógica de reocupação do território. Quando a polícia entra e mata 120 pessoas, que legitimidade o Estado tem para voltar para aquele lugar? Por outro lado, e retomando o assunto desse bloco inicial, o futuro político do governador Cláudio Castro, que estava basicamente enterrado, volta a ter vida e, enfim, a popularidade melhora, os apoios fora do Estado e dentro do Estado melhoram, então, quer dizer, as perspectivas eleitorais dele melhoram e políticas. Portanto, tem um apoio da população, apesar, né, das evidências. Pois é, e aí eu acho que esse é o desafio quase que civilizatório, né? Porque o bandido bom e o bandido morto sempre vendeu nesse país e sempre deu muito voto, né? Então, desde os anos 80, se a gente for pensar quantas lideranças políticas sobreviveram e viveram disso, né? De vender a ideia da morte como uma solução, né? Como se fosse uma questão de detetização, né? Você chega lá, você detetiza, você mata todos os criminosos e isso vai desaparecer do dia para a noite. Isso não funcionou nos anos 90, não funcionou nos anos 2000, não vai funcionar agora. Mas eu concordo com você, Thaís. Isso e é se altamente... funcionasse para detetização, não tinha tanta empresa de detetização te obrigando a fazer uma nova a cada 6 meses. E aí, o problema é o seguinte, a perspectiva é que se para o governador foi tão produtivo assim, do ponto de vista da popularidade dele, as candidaturas todas que vão na esteira em outubro de 2026 também. A gente pode imaginar que esse crescimento de candidaturas que vem sendo registrado desde 2010, pelo menos, vai continuar. Vai continuar. Acho que muito mais gente vocalizando esse discurso do bandido bom, bandido morto. Agora, acho que a gente teve muita pesquisa pós, né, essa operação no Rio de Janeiro, que foi mostrando a aprovação da população, mas assim, com poucos questionamentos mais qualitativos em relação ao que efetivamente aconteceu. Porque, por um lado, essa população que está encurralada, né, refém do crime, ela espera que o Estado faça alguma coisa. Agora, o fato dela esperar que o Estado faça alguma coisa e ela aprovar que o Estado faça uma operação como essa, não significa que ela se sinta mais segura. E a gente tem pesquisas que mostram que, né, 55% da população do Rio de Janeiro disse que não se sentia mais segura por conta da operação. Inclusive, tinha medo que isso resultasse em algum tipo de vingança por parte do próprio crime. Então, eu acho que tem ali algumas nuances qualitativas que não estão no debate público e que acabaram beneficiando esse discurso do bandido bom, bandido morto, como se fosse uma coisa muito simples, né? E eu acho que isso cria uma série de problemas para as forças de segurança e para o próprio governador nesses territórios que já estão surgindo, que vão continuar surgindo. Bom, e por falar em porta-voz desse discurso, vamos fazer a hora e a vez de Guilherme Derrite? Guilherme Derrite, policial. Samira Bueno, você conheceu o atual deputado federal, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, quando ele ainda trabalhava na Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Qual que é a carreira de Guilherme Derrite na polícia? Precisamente, Toledo. O Derrite foi, enfim, um oficial da Polícia Militar, né? Ele era tenente da Rota, no início ali dos anos 2010, na época que Coronel Telhada comandava a Rota, padrinho de braçal de Rota do filho do Coronel Telhada, o Rafael Telhada, que hoje é parlamentar. Quando você entra nessas unidades, Rota e, né, mais recentemente BAEP, Força Tática, os policiais eles usam um braçal. E para você entrar nessas unidades que são tidas como unidades de elite, existe um estágio que você precisa ser submetido. Então, você é submetido a um estágio, você tem um padrinho, que é uma pessoa que um pouco está se colocando ali como responsável por você. Normalmente esse estágio dura uns 3 meses, e se você é aceito pelo grupamento, e todo mundo tem que aceitar a sua entrada, esse ingresso, se você passa por esse estágio... Não é a chefia que determina, são os colegas? São os colegas. Então, você tem toda essa coisa do estágio, que é marcado por uma série de ritos, de punições, caso você erre. Então, dá um exemplo de um rito desses daí. Você tem, por exemplo, vai trabalhar molhado. Então, se você errou
eles molham sua férias, você vai trabalhar molhado, ou tem os choques, né? Então... Choques. Você leva... É quase tortura, né, gente? Que você é submetido caso você erre, e eles entendem que isso tem um papel pedagógico, então eles falam sobre isso com muito orgulho, que teria um papel pedagógico que você fica muito atento e você não erra mais quando você sabe que você vai sofrer essas punições. E aí, passado esses, né, normalmente 2, 3 meses de estágio, quando você é aceito, você tem esse padrinho e você é batizado. Então, eles fazem um juramento na frente do memorial, que fica ali na unidade da rota. Quando você é de BAEP, de força tática, normalmente você vai em algum lugar com água, você mergulha no rio e tem tem um juramento que você faz, e você tem essa figura desse padrinho. Ele é padrinho do Rafael Telhada, de Braçal de Rota, que é o filho do Coronel Telhada, e ele tem ali alguns, se não me engano, são 2 ou 3 anos em que ele fica na rota. Então, assim, pra quem não é de São Paulo, o Coronel Telhada sempre, né, se destacou pelo bandido bom, bandido morto, talvez seja um dos políticos. Fez essa trajetória de virar político, de deputado. Exato. Vai pra política, sai da Polícia Militar, vira político. E o Derrite, ele é expulso, né, da rota. Ele estava envolvido com várias ocorrências com resultado morte, e vazou um áudio dele falando sobre o Rafael Telhada, em que ele, enfim, ele acusava o comando da Polícia Militar de não estar do lado dos policiais, porque o Rafael Telhada estava afastado, porque tinha 3 ocorrências com resultado morte num período muito curto, e a corporação costuma afastar esses policiais quando se envolvem em vários casos do patrulhamento, né? Então ele fica no administrativo. Tem que ser vários? E ele tem que ser 3. E aí ele criticava o comando, porque era uma vergonha um policial de rota que não tivesse pelo menos 3 casos. Então, Os 3 casos é matar 3 pessoas. Isso, exato. Então, assim, o Rafael Telhada tinha sido afastado porque estava envolvido com pelo menos 3 ocorrências que tinham resultado em morte, e ele critica o comando da polícia, né, por aplicar essa medida de afastamento. Só que esse áudio vaza, e inclusive uma matéria do Luiz Adorno, que é um repórter do UOL, e ele acaba sendo afastado. Ele também já estava envolvido em muitas ocorrências, né, com resultado morte. Ele é afastado da rota, ele fica ali um tempo, né, em diferentes espaços, até que ele vai acabar como porta-voz do Corpo de Bombeiros. Então, o Tenente Derrite à frente da rota é um momento em que eu diria que ele aparece para o mundo, porque ele passa a ser conhecido nas redes sociais. Ele tinha um canal de YouTube? Ele tinha um perfil no Facebook, em que ele postava muita coisa sobre o cotidiano dele, no dia a dia da polícia, e ele acaba ganhando muitos holofotes nesses programas policiais que acompanham o dia a dia da polícia, que, né, existem, né, diferentes, Polícia 24 Horas, programas do gênero. Ele acaba se tornando conhecido. Então, o Derrite, lá para 2015, 2016, ou seja, ainda porta-voz do Corpo de Bombeiros, muito antes dele ser eleito pela primeira vez, ele se candidata em 2018, ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Então, ele, por si só, já tinha uma plataforma muito sólida de votos, que inclusive, né, um pouco a gente estava falando agora dos policiais na política, que é muito interessante para os partidos, né, porque que candidato hoje já chega com essa plataforma de milhares de seguidores nas redes sociais? E era uma página, enfim, que era gerida por ele mesmo, em que ele nem estava mais na rota, mas ele ainda continuava postando coisas das operações da rota, comentários sobre saidinha, bandido bom, bandido morto, bandido bom, bandido na vertical, hoje a gente vai cancelar uns CPFs, aí colocava Bíblia com a arma em cima, fotos do filho, que era criança. Então era uma mistura ali entre essa coisa, né, essa tentativa de um olhar para o mundo cristão, para se dizer um cristão de família, mas que combate o crime. Então, assim, muito antes dele, de fato, entrar na política institucional, ele já fazia essa política nas redes sociais enquanto um oficial da polícia, e sem que a gente tenha notícias de que para a polícia militar isso fosse um problema, né, que tivesse, por exemplo, desativado a conta dele. Até hoje? Bom, agora então... Mas, não, sim, ele tem milhões de seguidores no Instagram, etc, mas... É o chefe da polícia agora. Então, a polícia baixou normas, a Polícia Militar de São Paulo baixou normas para evitar esse nível de contaminação de policiais da ativa,
postando esses conteúdos nas redes sociais. Mas a gente também não tem notícia de que isso venha, enfim, seja objeto de uma grande preocupação e que esteja, enfim, sendo objeto, por exemplo, de sanções por parte da corporação. Então, tem muitos policiais hoje que estão na ativa, que postam conteúdos bastante questionáveis. Então, eu lembro que uma coisa que era muito comum na época que o Derrite ainda era tenente, antes dele entrar pra política, que postassem, por exemplo, fotos de pessoas que tinham sido presas pela polícia segurando aquela plaquinha, né? Quando você vai preso, aquela foto. E falando assim, esse homem que ele foi preso por tráfico de drogas, ele foi preso por tentar matar um policial, e com o rosto dessa pessoa, com o nome. Expunha as pessoas. Exato. Então, assim, questões, né, muito sensíveis, se você for pensar que o nível de alcance que a gente tem com as redes sociais e uma pessoa que é um servidor público que está fazendo essas postagens. Então, eu diria que o Derrite, ele se faz, né, na política, em grande medida, porque é isso, né, ele sempre foi muito carismático, comunicava muito bem, mas em grande medida porque não tinha nenhum tipo de impedimento para que os policiais utilizassem das redes sociais para alçar esses voos para ganhar essas plataformas. E ele se elege pela primeira vez pelo PP, o Partido Progressista, e depois, na eleição seguinte, ele se converte ao bolsonarismo e se candidata pelo PL. Como é que foi esse processo? Então, é isso, ele é cria do Coronel Telhada, né? Então ele vem de um outro mundo, ainda não tinha esse flerte com o bolsonarismo, e a gente também tá falando que nesse momento o bolsonarismo nem era isso nacionalmente, né? O Bolsonaro ainda era aquele deputado do baixo clero, e ele se elege em 2018 pelo PP e, né, no ano seguinte, já vivendo em Brasília, ele se aproxima muito do Eduardo Bolsonaro, né? Então tem ali relatos de que eles dois são muito próximos, e a escolha do Derrite como secretário de segurança do Tarcísio teria sido uma influência um pedido do Eduardo Bolsonaro. Então ele se aproxima do Eduardo Bolsonaro já no seu primeiro ano de mandato e acaba depois migrando pro PL, e aí essa é a história que todo mundo conhece agora. Depois ele volta pro Partido Progressista, por onde ele tá agora e por onde ele deve sair candidato ao Senado. Exato, mas volta também, acho que uma questão muito estratégica do quadro Sim. político eleitoral, né? É uma negociação de partido mesmo para formar chapa majoritária. Mas assim, acho que com esse DNA bolsonarista, mas assim, eu diria que o que é o Derrite antes do bolsonarismo, ele já estava muito imerso em todas essas pautas que o bolsonarismo depois vai defender, e que, então, assim, foi meio que um casamento perfeito. E como muda a performance dele em rede social, uma vez que ele vai para a Secretaria de Segurança Pública? Olha, eu acho que o que a gente percebe acompanhando, especialmente, acho que pós-Operação Escudo aqui em São Paulo, é que o Derrite ele tem tentado comunicar com um público mais amplo. Então, ele tinha um discurso mais radical nas redes sociais, tanto antes de ser eleito quanto como parlamentar, primeiro do PP e depois do PL, aquele bolsonarismo mais radical, né, vocalizando muito essa coisa do bandido bom, bandido morto, né, se orgulhando de ser essa figura que tinha, né, muitos homicídios nas costas, então sempre se vangloriando de ter sido um oficial da Polícia Militar que esteve na rota, mas me parece que também pós-Operação Escudo, não sei se talvez tentando alçar voos para o Senado, né? Muito tem se falado até eventualmente do nome dele para o governo do estado. A gente percebe que ele tem tentado trazer um discurso um pouco mais ponderado ao longo dos últimos tempos, que era algo que a gente não via. Ele tinha um discurso muito mais radical, e hoje ele acaba sendo um pouco mais cuidadoso, a não ser nos momentos em que ele explode, né? Então, quando ele é questionado pela imprensa, né? Agora, a história dele como relator do PL Antifacção, ele teve ali alguns momentos de ser enquadrado pela imprensa e né, falas mais verborrágicas, mas a gente percebe uma tentativa dele de ter um discurso um pouco mais ponderado, acho que buscando um público maior, né? Porque assim, esse discurso muito radical, ele fala com esse eleitor do Bolsonaro. Mas o eleitor Agora, do Bolsonaro... para disputar uma vaga majoritária, ele vai Exato. precisar expandir. Exato, ele precisa de um... E o próprio recuo do Tarcísio, né? Então, assim, se a gente for pensar pós-Operação Escudo, não tem um recuo do ponto de vista da política institucional, porque o Derrite continua secretário de Segurança, mas o Tarcísio sai em diferentes ocasiões condenando
né, a violência policial. A gente tem muitos casos de violência policial que acabam repercutindo em São Paulo, que pega muito mal para o governo, então o próprio governador acaba saindo, né, e criticando esses policiais, enfim, esses episódios, e aí a gente percebe que isso vai empurrando um pouco talvez empurrando ele para a direita, né? Porque eu acho que ele é tão extrema direita que empurra ele um pouco para a direita, não é nem para o centro. Perfeito. Bom, Thaís Bilenque, Samira Bueno aqui teria horas a mais de informação para compartilhar conosco, mas a nossa hora já acabou. Mas ela vai continuar para quem for assinante do UOL, porque nós vamos ter uma hora extra com Samira Bueno. Muito obrigada, Samira, foi excepcional. Muito obrigado, Samira, foi um prazer. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até. UOL.